Energia. Energia é a possibilidade de executar trabalho. Cada humano tem hoje energia disponível equivalente a 150 escravos trabalhando 24 horas por dia. Materiais que dispõem dessa energia para trabalho são chamados de combustíveis. Alguns combustíveis contêm mais energia que outros. Então é chamado de densidade da energia. Destes combustíveis, o petróleo é o mais versátil. O mundo consome 30 bilhões de barris por ano. É como 2.000 metros quadrados de petróleo, que contém tanta energia quanto seria gerado por 52 usinas nucleares trabalhando por 50 anos. Embora o petróleo gere 1/6 da energia norte-americana, 96% é utilizado no transporte. Este ano, 2/3 do petróleo americano foi importado, a maioria do Canadá, do México, Arábia Saudita, Venezuela, Nigéria, Iraque e Angola. Venezuela, Nigeria, Iraq and Angola. Muitos fatores destacam o petróleo. Ele é denso em energia. Um barril de petróleo contém energia equivalente a quase 3 anos de trabalho humano. Ele é líquido a temperatura ambiente, fácil de transportar, é usado em pequenos motores. Para adquirir energia, você tem que usar energia. A ideia é usar menos quantidade para encontrar e extrair grandes quantidades. Isso é chamado de REE, retorno de energia e investimento de energia. Petróleo convencional é um grande exemplo. É fácil de extrair, alta qualidade. Extratores de petróleo gastam energia equivalente a um barril para encontrar e extrair 100 barris. O REE do petróleo foi 100. Como o petróleo mais fácil já foi todo bombeado, a exploração teve que procurar águas profundas ou países distantes, e assim usa grandes quantidades de energia. Frequentemente, o petróleo que encontramos agora é pesado ou bruto. Ele é caro de refinar. O REE do petróleo, que já foi de 100, hoje é menor que 10. Se você usa mais energia para encontrar uma energia menor, não vale a pena o esforço. É possível converter uma fonte de combustível em outra, e toda hora fazemos isso. Parte da energia contida em um combustível é perdida. Por exemplo, existe um petróleo não convencional. A areia betuminosa é encontrada principalmente no Canadá. 2/3 do xisto mundial está nos Estados Unidos. Ambos os combustíveis podem ser convertidos em petróleo sintético ou cru. Entretanto, isso quer uma grande quantidade de calor e água doce, reduzindo o seu REE. Assim, ele varia de 5 até 1,5. Xisto é um combustível muito pobre. Libera-se por quilo, contendo em torno de 1/3 da energia de uma caixa de cereal matinal. Neste bloco é um dos mais importantes desse trabalho para que você possa entender totalmente, na íntegra, entender por completo sobre este assunto que estamos aqui tratando. Então, preste muita atenção. Nós estamos agora adentrando na questão da energia. E já vimos que energia é tudo aquilo que possibilita trabalho. Eu já falei aqui, inclusive, quando eu intervi da última vez, falando da energia física. E repito, por exemplo, se você vai pregar um prego numa madeira, você vai ter que disponibilizar para isso, ou desprender trabalho. Então você vai, pum, 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 marretar o prego com o martelo. Você utilizou energia física. Para você ter energia física, tem que extrair dos alimentos e também da água, que também é alimento. Então, você sabe o que é energia. Inclusive, você viu agora há pouco uma comparação interessante. A energia desprendida como trabalho por um barril de petróleo é o equivalente a 3 anos de trabalho de um ser humano comum. Então, você vê que há realmente uma relação muito interessante da possibilidade de executar trabalho do petróleo com relação até mesmo a nós, seres humanos. Nós vimos também uma análise sobre os combustíveis, ou seja, os produtos que são capazes de executar trabalho através da energia. Até agora, estudamos o petróleo.
Mas vamos ver em seguida, no próximo bloco, o carvão, que é também um elemento capaz de desprender trabalho pela sua energia. Estamos vendo que o petróleo é o mais utilizado, porque ele tem propriedades que são muito mais relevantes para a utilização dele do que qualquer outro produto que exista na natureza. Então, a fim de extrair energia, a fim de disponibilizar trabalho, o petróleo é o campeão. Por isso, ele foi analisado primeiro. No próximo bloco, veremos a análise de outros elementos e outras possibilidades de se extrair também energia para que exerça trabalho. Outro ponto que vale a pena destacar deste trecho do documentário e que eu penso que não pode ficar de lado é a questão do REIE, sigla em português para a razão em função do que se gasta para se conquistar. Imagine que você vai trabalhar, mas para você trabalhar você tem que pagar a passagem do ônibus ou então a gasolina do seu carro. Então você gastou para ganhar dinheiro. Se você gastar na gasolina do teu carro para ir no trabalho por dia um valor maior do que você recebe por dia pelo seu trabalho, não vai valer a pena ir trabalhar pagando a sua passagem de ônibus ou a gasolina do seu carro. Então, a diferença entre o que você gasta para ganhar dinheiro, neste caso, é o REIE do petróleo. Então, assim dizendo, para que você conquiste, você tem que desprender. Para que você avance, você tem que retroceder. Ou seja, para que você ganhe, você tem que pagar. Esta é a realidade. Eu creio que deu para entender bem. Na questão envolvendo a exploração do petróleo, não é diferente. Para que você pegue do solo 100 barris, você tem que gastar um barril em energia. Esta é a razão que existia na época do pico do petróleo. A razão de 1 por 100. Dá 1 para pegar 100. Hoje, com o pico do petróleo já tendo sido atingido na década de 60 e nós estarmos numa fase de declínio, essa razão caiu. No lugar de gastar um barril de petróleo em energia para conseguir 100 barris de petróleo, hoje se gasta um barril de petróleo para se conseguir 10. E a tendência é só piorar, segundo a informação que foi dada, porque cada vez mais está escasso o petróleo. Cada vez mais tem que se ir mais longe, mais fundo, para conseguir o petróleo, e cada vez o maquinário para isso, não só maquinário, mas tudo que necessita, inclusive material humano, fica cada vez mais caro. Assim, por isso, a razão da diferença entre pagar para receber, ou seja, o REIE do petróleo, cada vez fica mais defasado. Neste trecho também do documentário foi mostrado que existem possíveis alternativas. Por exemplo, a areia betuminosa e o xisto. Mas esses elementos, para serem transformados em petróleo sintético, ou seja, para serem feitos em laboratório e chegar a ser um combustível como se usa hoje a partir do petróleo, a razão de 1 por 100 que já caiu para 1 por 10 acaba caindo para 1 em troca de 1,5, ou seja, quase elas por elas. Não valeria a pena. Então, nós vimos até aqui, eu creio que vale destacar, que o petróleo é muito importante para a raça humana. É muito importante para o mundo. E que o petróleo vem diminuindo muito e até agora, falando em próprio petróleo, no caso da areia betumada e do xisto, não há uma alternativa para substituir o petróleo original da Terra pelo petróleo sintético. Vamos ver ainda outras fontes de energia, como foi colocado no bloco passado, que existem outras formas de gerar energia para transformar energia em trabalho. Nós vimos primeiro a questão envolvendo o petróleo, e o próximo é o carvão, além do carvão, os que se seguem. Preste muita atenção.